Olá, você está no Intralog Talks, o videocast oficial da Intralog Expo. Nesse episódio, nós vamos conversar sobre galpões logísticos, um segmento que ganhou um destaque especial aí, né, no mercado e aqui na Intralog também. A gente começou ontem a feira e no dia de hoje a gente dedicou um painel inteiro para representantes do setor de galpões logísticos, para eles irem falar do mercado, né? E está extremamente aquecido, então a gente quis conhecer um pouco dos detalhes desse mercado, como eles evoluíram, como eles interferem na logística das empresas. Para isso, hoje, nesse episódio, eu convidei o Maurício Nascimento, gerente executivo da Colliers, para conversar com a gente sobre um assunto específico, né? Sobre aluguel de condomínios, né? Maurício, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite, André. É um prazer estar aqui com todo esse time da Intralog e uma oportunidade de reencontrar amigos, como eu estava falando para você nos bastidores, e também criar novas conexões, compartilhar um pouco de tendências, oportunidades, tudo que está dentro desse segmento aí, maravilhoso. Você viu que tivemos aí 4 palestrantes e cada um conseguiu trazer uma visão única, e é um mercado que tem muitas faces, né? Então, acho que é importante a gente olhar do ponto de vista de quem vai ocupar o galpão, do ponto de vista de quem desenvolve os galpões, porque no final do dia as partes precisam de convergir e gerar negócios, né? Então, é isso. É verdade. Eu fiquei bastante curiosa com a sua apresentação, porque você resolveu falar dos custos de aluguel, os custos envolvendo aí o aluguel de galpões. Sim. Né? Aparentemente é um assunto muito técnico, né? Porque você falou ali de renovação, né? Você veio trazendo assuntos mais técnicos, mas eu queria que você começasse a falar com o nosso público sobre os desafios que as empresas enfrentam quando tem o aumento dos custos de aluguel, porque muito provavelmente quem nos assiste, né, sabe que nem todo mundo tem ali um galpão próprio, né? Que as empresas alugam isso, o mais próximo possível das áreas de distribuição para ser mais rápido e em tempo de entrega, né? E eu queria que você explicasse um pouco dessa questão dos custos, né, do aluguel. Até essa questão de as empresas não terem um galpão próprio, ter um galpão alugado, isso é bastante estratégico para as operações logísticas, né? Porque muitas vezes, seja por sazonalidade, seja por crescimento ou retração da demanda, ele tem essa flexibilidade de ter uma área alocada que ele pode expandir ou diminuir de acordo com a necessidade. Então, os maiores desafios hoje, até essa questão de revisional renovatório, é algo que está atuando aí, é o nosso dia a dia há muitos anos, mas nesse ciclo de mercado ele tem um outro olhar, porque é um ciclo onde a gente tem uma vacância muito baixa, poucos imóveis, além da vacância baixa no geral, e imóveis de qualidade praticamente zerada, né? Então, quando a gente olha, por exemplo, no Rio de Janeiro, a gente tem uma categoria de imóveis que são os cross-dockings, que são galpões aí que tem docas nas duas extremidades. Esse perfil de imóvel, ele hoje tem uma vacância de 2% no mercado. Então, Rio de Janeiro, vacância de 12%, cross-docking 2%. Então, isso acaba sendo um desafio para empresas que precisam se posicionar próximo ao mercado consumidor, receber e distribuir a mercadoria no mesmo dia, né? Então, esse é um dos desafios, encontrar imóveis adequados aí para operar. Então, partindo dessa premissa, com a vacância baixa, os preços estão pressionados para cima e as empresas precisam de imóveis de qualidade para operar. Esse é o grande desafio, que muitas vezes as empresas preferem pagar um valor mais alto do que operar numa região mais afastada ou num imóvel com a qualidade inferior. Então, acho que esse é o grande desafio, e a forma que as empresas estão reagindo a isso vou ter um custo de metro quadrado mais alto, próximo ao mercado consumidor, onde eu vou reduzir custos de transporte,
vou melhorar meu acesso à mão de obra, vou facilitar o acesso do meu estoque. E é exatamente o que eu falei na palestra, né? 85% dos custos logísticos hoje são 55% transporte, 20% estoque, e o terceiro custo logístico com 10% é o da mão de obra. O galpão logístico é apenas o quinto custo logístico. 5%, né? Você falou. Olha, eu achei muito interessante essa forma de você fatiar os custos, sim, porque quem olha pensa que o aluguel, né, do espaço é o responsável por uma boa fatia, sim, ali, né? Mas não, você mostrou que é 5%. Exato, apenas 5%. O aluguel, ele não é o vilão dos custos logísticos, mas o galpão, ele está no centro da decisão que você precisa tomar para reduzir seus custos gerais aí. Aí ele impacta, né? Exatamente. Quanto mais distante, mais você gasta com transporte, tem que ver o modal que vai te atender, exatamente, etc. Agora, você está falando aí de qualidade do imóvel. Eu sei que vocês fazem uma consultoria também em cima disso. O que é um bom imóvel? Um bom imóvel é um galpão que ele atende todas as premissas de um galpão classe A, né, que é direito de 12 metros, piso com capacidade de 6 toneladas por metro quadrado, uma doca a cada 500 metros. Mas, além dessas características técnicas, temos características de mercado, que são galpões com frente para a rodovia. Eles facilitam tanto acesso à mão de obra quanto acesso dos veículos e o escoamento aí de mercadorias, né? Questão para mercados específicos, um galpão cross-docking é um diferencial, porque vamos trazer o caso do e-commerce. O e-commerce tem um galpão fulfillment, geralmente 50, 100 mil metros quadrados, e desse fulfillment ele leva para galpões de distribuição urbana. E muitas vezes é um galpão cross-docking que pode receber a mercadoria, transitar dentro do galpão e distribuir com carros menores aí no final ao longo do dia, né? Então, principalmente para mercados aí próximo ao mercado consumidor, como Guarulhos, Rio de Janeiro, falo São João de Meriti, Jacarepaguá, Pavuna, galpão frente à rodovia e cross-docking, é um galpão que tem a liquidez garantida. Tem uma liquidez garantida. São os galpões que já falamos aí de 40 a 50 reais o metro quadrado de preço de locação, e são os galpões que são os mais procurados aí pelo e-commerce e por operadores logísticos, empresas que precisam movimentar rapidamente as mercadorias. Em média, quantos metros quadrados tem um galpão desse? Varia um pouco. A gente tem condomínios logísticos aí de 50 mil metros, 100 mil metros, 200 mil metros quadrados. E a modulação, hoje, historicamente, o galpão cross-docking, ele demandava áreas menores. Então, a gente falava em 800, 1.000, 2.000 metros. Hoje, as demandas aumentaram. Então, pós-Covid, teve um aumento tanto no volume quanto na metragem das demandas. Então, hoje a gente já fala que um galpão a partir de 4.000 metros, com frente rodovia, cross-dock, tem liquidez garantida aí. Entendi. Agora, você mostrou um estudo que vocês têm, mostrando indicadores de mercado, né, como a taxa de vacância, e falando aí do preço médio do aluguel, né? Quais tendências você enxerga para os próximos anos em termos de ocupação e demanda? Eu sei que você já falou que o negócio está mais apertado, né? Tem menos instalações, elas está subindo o valor, sim, mas você acha que essa tendência tende a se manter? Acredito que se mantém. A gente ainda tem uma pressão do segmento de e-commerce, tomando os melhores espaços, essa é a verdade. O e-commerce tem a capacidade de pagar mais e se antecipar a outros segmentos aí na tomada de decisão. Então, as melhores áreas do e-commerce está absorvendo. Uma tendência que eu enxergo, eu comentei também na palestra, né, é essa questão da pré-locação. Então, hoje, com a vacância baixa, a tendência é que as empresas aluguem o galpão enquanto ele ainda está em construção, e com isso ele consegue antecipar a realização do investimento do proprietário e, consequentemente, negociar melhores preços. Então, ele está antecipando um resultado, consegue um upgrade aí de preço devido a tomar esse risco de fechar um contrato ainda durante a obra.
Porque normalmente são contratos de 20, 30 anos, não é? Ou não? Já baixou esse tipo de contrato? Temos duas modalidades. Quando eu falo em pré-locação, o inquilino vai ocupar o imóvel dentro das características que ele está sendo construído. Então, são contratos que variam de 5, 10 anos. E esses contratos mais longos a gente chama de build-to-suit, onde o inquilino traz aí suas premissas e o proprietário faz o galpão de acordo com o que ele precisa. Então, é muito comum, até mesmo o e-commerce tem feito operações de build-to-suit, segmento de alimentos também, com galpões refrigerados, climatizados, segmento de medicamentos também está fazendo bastante build-to-suit. Então, são tendências que pré-locação vai ocupar o galpão dentro do padrão que ele está sendo construído, e build-to-suit é um galpão sob medida, que segmentos específicos têm tomado esse espaço para garantir continuidade e expansão das operações. Ah, entendi. Agora, também, só para o pessoal de casa entender, a gente não está falando só eixo Rio-São Paulo. Quando você fala da taxa de vacância, você está falando como um todo no Brasil, né? Sim, a taxa de vacância no Brasil hoje está em 7%. Quando a gente olha estado a estado, a gente observa, por exemplo, o Espírito Santo com uma taxa de vacância de 4%, Minas Gerais uma taxa de vacância de 5%, Santa Catarina 2% de vacância. Então, o Brasil inteiro, com essa outra tendência que eu comentei na palestra, que é a interiorização, né? Então, as empresas estão expandindo suas operações ao longo do Brasil. Não é mais o cara ter uma matriz em São Paulo e entrega no Brasil inteiro. Hoje, as empresas estão procurando ter hubs nas principais capitais para atender o mercado consumidor rapidamente. Então, isso pressiona os desenvolvedores de galpões a olharem outras regiões e investirem também em outras regiões. Então, a gente observa hoje investidores focando no raio 30 de São Paulo para novos projetos, raio 30 do Rio de Janeiro, mas principalmente o raio 30 de São Paulo, 99% dos investidores estão captando terrenos para desenvolver áreas aqui. Porém, hoje eles já percebem uma alta concorrência por esses espaços, por esses terrenos, e diversificam o portfólio olhando outras capitais do Brasil que também tem essa vacância baixa, essa pressão por preço e essa demanda aquecida. A gente observa hoje, até de forma pioneira, a LOG, a empresa do grupo do MRV, que tem anunciado investimentos robustos aí para fazer galpão no Brasil inteiro e tem tido bastante sucesso, com pré-locações, com build-to-suit. Então, eles foram pioneiros e outros, observando esse movimento, essa demanda aquecida, também estão iniciando novos projetos em outras regiões. Agora, você tocou num assunto de interiorização. Quando você fala dessa questão dos espaços, né, que estão se extinguindo nos grandes centros, então qual é um raio que os galpões já estão entrando mais para dentro do Brasil? Assim, quantos quilômetros a partir de um grande centro, ou quais estados ou quais regiões do Brasil a gente já vai começar a encontrar centros logísticos para ter uma maior capilaridade? Bom, vamos falar de regiões, né? Acho que região sul do Brasil, principalmente os estados Paraná, Santa Catarina, estão sendo bem pressionados por aumento de demanda e baixa oferta. Então, são regiões que vão receber novos desenvolvimentos, mas quando a gente fala em interiorização, não é apenas Curitiba, São José dos Pinhais, Araucária, interior, e em Santa Catarina a mesma coisa, Itajaí, Joinville, Garuva e outras regiões que estão sendo alvos aí de empresas. Então, um pouco de destaque para a região sul, mas a gente vê Salvador também com demanda aquecida para galpões, Recife, Ceará, a gente está vendo demanda e também muitos projetos sendo desenvolvidos, Maceió também, enfim. O Brasil, acho que é uma região que já teve desenvolvimento, que é a região de Manaus. Hoje tem 400 mil metros quadrados de estoque lá e está 100% ocupado. Então, é uma região que hoje empresas têm dificuldade em encontrar galpão e acaba partindo para o segmento de um galpão isolado ou comprar um terreno para fazer o galpão próprio. E é um mercado que os investidores ainda são conservadores, né, para desenvolver em Manaus. Mas é isso, acho que o Brasil inteiro está em foco, com foco nas capitais, principais capitais do Nordeste e do Sul.
Agora, Maurício, que critérios estratégicos você devem orientar a escolha entre os galpões em polos assim, nos polos principais versus os secundários, né? Você está falando aí de alguns polos, você acabou de falar de algumas regiões que estão começando a desenvolver também. Quais são os critérios para orientar a escolha, né? No caso de uma empresa que precisa fazer uma entrega, que precisa ter uma operação, como ele pode escolher, como é que ele deve decidir, principalmente assim, se ele precisa de uma alta eficiência, né? Quer dizer, ele precisa ser rápido, ter uma eficiência. Como é que pode nortear a escolha do galpão? Vou até trazer dois pontos, né? O ponto de vista do investidor e o ponto de vista do usuário do galpão, do ocupante. O ponto de vista do investidor, o que ele está analisando para desenvolver galpões em outras regiões é mercado consumidor. Então, se um município tem 1 milhão de habitantes, 2 milhões, 4 milhões de habitantes, é um município que já começa a despertar interesse do ocupante para atender esse mercado consumidor. Então, primeiro ponto é um mercado movido a consumo. Então, isso serve tanto para o proprietário que vai construir um galpão, quanto para o ocupante que vai entender que essa região é uma região alvo porque ele tem demanda para entregas de mercadorias nessas regiões. Então, a gente vê que o e-commerce, eles estão elevando o nível porque ele está indo além. Além das capitais, eles estão abrindo galpões em municípios menores. Então, a gente vê, por exemplo... Extrema é um caso, né? Exato. Extrema é uma outra questão que envolve incentivos fiscais, né? Entendi. Mas, do ponto de vista o meu ponto é, a gente vê e-commerce tomando galpão de 3, 5 mil metros quadrados em municípios como Sobral, como interior de Minas Gerais, como interior do Sul, e como interior do Rio de Janeiro. Então a gente tem demandas hoje para Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, para Barra Mansa, para Volta Redonda, Resende, Itatiaia. Então, onde tem mercado consumidor, o e-commerce está instalando uma base, seja em condomínio logístico, mas regiões que não têm condomínio logístico, eles estão indo para galpões isolados, que a gente chama, galpão de rua, que ele faz alocação e toda a gestão de manutenção, limpeza, segurança, é tudo responsabilidade do ocupante. Entendi. Então... tá. E assim, olha, a gente está encerrando aqui, a gente está caminhando para o final do nosso programa. Eu queria que você falasse sobre oportunidades. Que oportunidades você vê aqui para as empresas aqui que atuam aqui no Brasil? Aquelas que desejam investir em galpões de alto padrão, considerando aí tendências como o Build to Suit, os contratos de longo prazo, interiorização. O que você vê de oportunidade para essas empresas? Então, eu vejo como oportunidade ainda o óbvio precisa ser dito, né? Sempre dizem isso. Então, oportunidade é seguir desenvolvendo raio 15, raio 30 de São Paulo. Isso é crucial, né? Receita de bolo aí para sucesso. Vejo o raio 30 do Rio de Janeiro com mais demanda do que oferta. Então, na Colliers temos estudos que mostram que empresas que precisam a partir de 10 mil metros quadrados já não conseguem galpão no raio 30 do Rio de Janeiro. E aqui em São Paulo, a gente tem números parecidos, né? 10 mil, 15 mil, 20 mil metros quadrados, a gente já não consegue atender. Uma outra oportunidade além de comprar terrenos para desenvolver nessas regiões, quando você tiver comprar o terreno, aprovar o projeto rapidamente, porque a tendência é que você receba demandas aí para pré-alocações é muito grande. Então, a gente tem casos aqui em São Paulo de investidores que compraram galpões e antes de começar a obra de um retrofit, eles já tomaram todo o espaço para a grande do e-commerce. Olha. Então, acho que raio 30 de São Paulo, raio 15, né, raio 30 do Rio são mercados de oportunidade, mas o sul do Brasil, quando a gente observa uma vacância de 2% e começa a receber bid e demandas cada vez maiores, a gente entende que é uma oportunidade também para desenvolvimento aí de novas áreas. Então, todas as regiões que a gente observa uma vacância baixa, entre
2%, 0%, 5%, são regiões oportunas aí para novos desenvolvimentos. Maurício, a questão dos extremos climáticos tem interferido nessa questão do aluguel? Porque você está falando da região sul do Brasil. É onde a gente tem visto que o clima tem castigado bastante, muita chuva, Sim. né, tal. Isso tem interferido nessa cobrança dos aluguéis? A questão climática no sul, tivemos um caso agora recente no Rio Grande do Sul, né, de chuva extrema. Isso mudou um pouco a dinâmica desse mercado. Então, galpões em regiões que sofreram com alagamentos sofreram um pouquinho no início, até ficaram desocupados, a vacância aumentou, mas isso já vem sendo retomado aí gradualmente. Acho que o que influencia mais, além do clima, é a condição do solo. Então, quando a gente olha a região de Santa Catarina, o solo é bem ruim, então o investimento precisa ser maior para preparar o solo para receber um galpão logístico. Então, isso impacta muito mais que a questão de clima, temperatura, porque até fazer um comentário, né? No início, os grandes players vieram para o Brasil, eles trouxeram modelos de galpões que eles usavam nos Estados Unidos, na Europa, e tiver galpões com marquises grandes para proteger da neve lá na Europa, que não é o caso do Brasil. Então, esses players trouxeram galpões com marquises maiores, sofreram um pouco aí. No começo alugaram rapidamente, porque não tinha oferta de qualidade, o que eles estavam trazendo, e de 2015 a 2020 sofreram um pouco, porque perdiam um pouco de eficiência, mas com esse boom da demanda que veio depois de 2020, todos eles alugaram os espaços, mas tomaram como lição aprendida. Precisa tropicalizar os galpões, né? Não adianta trazer um galpão no modelo do exterior e implantar aqui no Brasil sem entender a dinâmica do mercado. Não faz muito sentido, né? Exato. Então, bom, bacana. Eu conversei com o Maurício Nascimento, gerente executivo da Colliers. Quero agradecer sua presença, tanto aqui no Intralog Talks, quanto aqui nesse dia de hoje, na feira, que a gente aprendeu muito com todos vocês e você contribuiu muito para a nossa iniciativa aqui, então quero te agradecer essa presença aqui, trazendo seu conhecimento. André, eu que agradeço, foi uma honra estar aqui com vocês, aprendi muito com todos os participantes, foi uma interação maravilhosa, muito bom rever amigos, clientes, e conte comigo e com a Colliers sempre que precisar. Para você que ficou com a gente, muito obrigada. Não se esqueça de curtir, manda esse episódio para um colega seu. A gente está com uma série de entrevistas com o pessoal de galpões logísticos, cada um vai trazer um tema. Maurício acaba de contribuir aqui falando da parte financeira mesmo, estratégica financeira dos galpões. Eu tenho certeza que isso vai interessar para algum colega seu, algum profissional com quem você se relaciona. E não se esqueça, Intralog, inovação em movimento.